Glória a Deus, aqui é o evangelista Alex, graça e paz. Mais um dia, mais uma palavra para nossas vidas, Salmo 125, sexto salmo, para a gente estar aqui meditando em algumas poucas palavras, né? Não é tão extenso assim o vídeo, mas para uma edificação e nesse momento que precisamos dessa palavra para nossas vidas. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São 5 versículos poderosos para a nossa vida. Eu não sei de cor, então não vou recitar tudo, mas esse é o principal, o mais conhecido. Quem nunca teve a oportunidade de falar sobre isso, quem nunca teve a oportunidade de ouvir uma pregação sobre essa, escola dominical, cultos no lar, sempre vão usar esse salmo que é muito poderoso. Sabemos, me perdoe de repente ser um pouco repetitivo, mas é para lembrar pessoas que de repente não viram os outros vídeos, viram esse, então vão estar dando uma atualizada. Os peregrinos que faziam a romaria, os judeus que foram expulsos da sua nação destruída e viviam sobre o jugo de outros povos ou em países mais longínquos, uma vez por ano, das 3 grandes festas de Israel, tinha que voltar para adorar a Deus, instituída por Deus através do profeta Moisés, que escreveu a lei. Então está lá no Pentateuco, Torá, no Antigo Testamento. Então eles iam para adorar a Deus. E quando eles voltavam, é conhecido como Romaria, porque estavam indo, Cântico dos Degraus, Cântico de Ascensão, porque Jerusalém é mais alta. Para você ter uma ideia, daqui de onde nós estamos para lá é muito mais alto. Só daqui para Minas Gerais são 800 metros a mais de altitude, bem mais alto Minas Gerais. Em Jerusalém muito maior ainda, agora me falha a memória, mas então eles iam subindo, como se estivesse subindo em degraus, iam subindo. Então esses salmos foram feitas, essas coletâneas através de séculos, desses salmos que expressam várias situações sobre a vida deles, de medo, de alegria, de refúgio, de fortaleza, as angústias que cercam o ser humano, que viviam, mas criam num Deus poderoso e estão aí. Então esses salmos expressam essa adoração, alegria a Deus em várias e diversas situações na sua peregrinação para a terra natal para adorar a Deus. Então esse salmo é muito importante para nossas vidas. Por quê? Porque enquanto estamos aqui na terra, nós também somos peregrinos. Não podemos esperar muita coisa daqui. Se esperamos aqui, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, se não me falha a memória, somos mais dos miseráveis homens. Se a gente quer o nosso galardão aqui, então vai ficar por aqui mesmo, não vai ter céu para nossas vidas. Então, não estou falando que você não deva trabalhar, não deva fazer faculdade, não ter condições financeiras para a sua família. Não, eu estou falando de desejo, concupiscências, ser corrompido e se prender a este mundo. Então nós somos peregrinos enquanto nós passamos aqui. Então esses salmos nos edificam por causa disso, porque como era para o povo de Israel, Jerusalém, de Israel aquela época, que eles eram peregrinos até chegar no templo para adorar a Deus, nós estamos aqui de passagem peregrinando para estar na Jerusalém Celestial adorando o nosso Deus Todo-Poderoso. Então esse salmo, ele expressa uma confiança, uma alegria e um fortalecimento nesse momento de adversidade. É para animar o povo quando está sofrendo situações adversas da sua vida. Então, nós tentando contextualizar o mais próximo possível, a gente não sabe quem é o autor, então não sabe a época que ele foi escrito e qual situação. Mas vindo de Israel, e eles foi destruído a sua nação, seu país, foram espalhados, ficaram subjugados.
a gente, tanto depois ou como antes de ser uma nação também, né, a gente pode julgar o quê? Que foi os povos que estavam ali ao redor. Um rei inimigo subjugava Israel, amorreus, amonitas, filisteus, fariseus, perizeus, tudo de Zeus na face da terra naquela época, subjugava Israel, porque ainda estava até indo criar sua nação, ia para a terra que manava leite e mel, então eles eram subjugados. Depois, mesmo muitos países ainda sobreviveu, né, porque Josué não destruiu todos, ainda teve uma parcialidade, então eles ficaram ali, se estruturaram de novo. E quantos no livro de crônicas de reis, a gente vai ver eles sendo subjugados por outros reis. No livro de Juízes, então, foram 350 anos de decadência espiritual muito grande. Então, eles eram subjugados por esses povos. Então, pode ter sido um rei que subjugou eles, pode ter sido também a segunda situação, do próprio rei de Israel, como a gente vai ver, Acais e alguns outros reis subjugavam o povo com mão de ferro, vara de ferro, que era muito ímpio, muito idólatra, postes ídolos. Se tinha idolatria, tinha prostituição, tinha uma decadência espiritual, levava o povo a pecar, então eles eram oprimidos por causa disso. E a terceira, que eu até cheguei a comentar, meio que sem querer, na primeira parte, que como eles estavam ali, estavam reinando, mas esses povos que ainda sobreviviam do lado, em pequenas épocas, oprimia o povo e subjugava eles. Então eles passavam por essa